Olá, pessoal. Vamos continuar então com o nosso assunto, aconselhamento diante da morte. Aconselhando moribundos ou doentes terminais. Para a pessoa que está no processo de morte, seja por idade avançada ou doença terminal, os sentimentos tendem a ser mais absolutos e implacáveis. A variação de sentimentos pode ocorrer com rapidez, indo do medo, agonia, aceitação e refrigério. Pessoas que estão à espera da morte normalmente sabem da sua situação, mesmo que ninguém diga. A sensibilidade do conselheiro torna-se elemento chave no acompanhamento daquele que está à morte. Aí eu queria ler aqui para vocês, de Schultz, em 2019. É preciso compreender com alguma preocupação o doente que tem relação a si mesmo, como ter que abrir mão dos seus, do cuidado para com eles. Abrir mão de uma profissão ou trabalho, da criação dos filhos, entre outros. Também podemos verificar outra situação que incomoda o doente que está morrendo. Ele percebe que os relacionamentos afetivos estão se dissolvendo. As pessoas já não o tocam como antes. Percebe que é um peso para a família. E difícil para ele ver que as visitas se tornam mais rápidas e ver que elas o visitam como se fosse uma obrigação. Existem também temores pessoais. Na opinião de Schultz, quando se trata de um doente terminal, na opinião dele, é importante contar a verdade ao enfermo sobre a proximidade da morte. Mas é importante saber que essa decisão cabe à família. Não é o conselheiro que vai chegar lá e tomar essa atitude. Essa atitude tem que ser conversada com a família. Mesmo assim, contar a verdade traz algumas vantagens no processo de aconselhamento. Aí Schultz diz aqui uma outra citação. Quando falamos a verdade, o paciente tem a oportunidade de falar abertamente sobre a doença com a pessoa, com a família. Ele tem essa oportunidade, se é contada a verdade para ele. Entretanto, é preciso haver muita sensibilidade da parte das pessoas que estão junto do doente, pois nem tudo é falado com palavras. Há coisas que ele fala com lágrimas, outras querendo ficar calado. E outras ainda de forma simbólica, entregando pertences, tomando decisões acerca de alguma coisa. Algumas vezes não devemos e nem precisamos dizer nada. Podemos apenas ficar do lado da pessoa que está sofrendo, consolando-a com a nossa presença e segurando a sua mão. Complicado, né? Mas, se tivermos que passar por isso, ou como aconselhadores, tivermos que passar por isso, a gente tem que buscar força. E a força, ela vem de onde? De Deus, só. Não tem outro lugar que vai nos trazer a força. Então, quando vamos aconselhar esse doente terminal, esse moribundo, lá no leito de morte, ter a sensibilidade, deixar ele falar, como diz Schultz, contar a verdade,
porque, como, fazendo referência de novo a Schultz, contando a verdade, ele também vai saber como proceder. Então, isso seria a parte do doente terminal. Agora vamos ver outro slide que vai falar sobre esperança. Esperança na vida eterna. A esperança da vida eterna pode ser um grande alento tanto para os enlutados quanto para moribundos. Para os enlutados, permanece a esperança de que o ente querido está no paraíso pela graça de Deus. Para os moribundos, permanece a esperança de que a morte vindoura não é o fim de sua existência e de algo melhor os aguarda. O aconselhamento cristão, ele deve levar esse aspecto importante da teologia bíblica em consideração durante o acompanhamento diante da morte. Não como um convencimento, mas como um lembrete do que significa ter fé nesses momentos. E aí nós vamos ver aqui algumas passagens em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, falar com esse doente terminal, não falar sobre a fé, falar sobre o Cristo, sobre a Bíblia, como um lembrete, falando que com a morte nada se acaba, como um lembrete, reavivando a fé dele, sabendo que ele vai ir ao encontro daquele mesmo que, como eu posso dizer, daquele mesmo que aceitou com que ele nascesse. É o mesmo Pai. Viemos do mesmo e do pó vamos voltar para o mesmo. Então, lembrar esse moribundo, lembrar esse doente terminal sobre a fé. Em João, capítulo 2, versículo 25, diz: E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Também em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha como fala na Bíblia da vida eterna. Então, vamos tentar levar como um lembrete aqueles que estão em doenças terminais, falar da fé para com eles. Assim, este é um elemento importante para se trazer no aconselhamento cristão diante da morte, visto que pode ajudar a diminuir o sofrimento e o medo da morte, por meio da expectativa cristã da vida eterna. Uma vida perfeita, em contato com Deus, algo que, pelo testemunho das Escrituras, todo cristão experimenta com a graça de Deus. E aqui, Thaí, tem uma pergunta para a gente concluir. Vou deixar essa pergunta para vocês refletirem. Eu também vou refletir. Lá no nosso caderno, diz o seguinte: você está bem resolvido diante da própria morte para poder aconselhar os outros? Você está bem resolvido diante da morte para poder aconselhar os outros?
Interessante, né? Nós temos que aceitar. Nós que somos os aconselhadores, que temos que estar bem resolvidos com esse assunto. Se não, quando formos fazer esse tipo de aconselhamento, serão como palavras jogadas ao vento, que não serão palavras verdadeiras, porque nós que estamos lá conversando não acreditamos naquilo que estamos falando. Então, é bom a gente refletir a partir desse tema. Estamos resolvidos? E se essa doença terminal fosse comigo? E se eu descobrisse que eu tenho mais só um certo tempo? Como eu agiria? Todos esses conselhos que eu levo para os outros, eu conseguiria trazer para mim? Vamos refletir. Até a próxima aula, pessoal.